Cheguei para trazer as novidades do BBB 21 para vocês, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ana Oliveira, esse é o Não Te Conto, nesse canal só falamos de realities, mas agora o nosso foco é o BBB 21. Então se você gosta, se você curte, já se inscreve aí no canal, deixa o seu gostei que é muito importante. Seu comentário, torcida e opinião aqui são sempre muito bem-vindos, tá bom? Todo dia, toda hora tem vídeo novo, então ativa o sininho para não perder nada. De qualquer forma, eu sempre aviso na aba comunidade quando sai um vídeo novo. Vamos para o que interessa. Resumo dos principais acontecimentos da festa do líder Gil, festa com o tema Rainbow, arco-íris. Torcidas à parte e apesar dos altos e baixos de Gil dentro do programa, ele ainda é muito querido nas redes sociais. E o tema cachorrada do Gil estava entre os assuntos mais comentados do Twitter antes da festa começar. E muita gente colocou o fundo de arco-íris nas fotos do perfil. Antes da festa acontecer, gente, rolou muita fofoca pela casa durante a tarde. Na academia, a Juliette contou para a VTube que o intuito da Sara era votar na VTube, ou seja, tinha uma combinação de votos em Vitória, que foi algo que o Rodolfo passou para a Juliette. Vitória disse que sabia que Sara votaria em Juliette, mas não contou para não magoar. Juliette explicou a sua visão do jogo para a VTube. VTube saiu da academia chorando. Juliette disse que quer proteger a VTube, quer vê-la na final. Depois de chorar, a VTube desabafou com Poca, com Thaís. Depois ela justificou o motivo de não ter contado o voto para a Juliette. Depois a Juliette aconselhou a VTube a conversar com a Sara. Antes de VTube conversar a sós com Sara, a Juliette chamou a Sara para resolver a situação. A VTube não gostou. Sara disse para a Juliette que o seu voto sempre foi nela, que Juliette é a sua primeira opção de voto. Depois Sara e VTube conversaram a sós, a Sara explicou o motivo da combinação de votos e garantiu a VTube que Juliette é a sua primeira opção. Sara repassou toda essa conversa, toda essa fofoca para o Gil, que ficou indignado e até chamou a Juliette de cobra. Sara e Gil se revoltaram contra a Juliette, começaram a falar bastante dela no quarto do líder. A fofoca se espalhou pela casa toda. Caio também deu a sua opinião, falou com a Poca, conversou com o Fiuk e todos eles estavam contra a Juliette. Resumindo, fofoca, telefone sem fio e disse que me disse. Juliette no olho do furacão mais uma vez. Passemos então para a festa do Gil, ele todo feliz da vida, aparentemente muito realizado e obviamente performando Britney. Camila chorou, se emocionou ao ver o Gil dançando, depois ela conversou com ele, disse que chorou, que é assim que ela quer ver ele saindo dali, o Gil do vigor livre, destemido. E ao ouvir a declaração e o incentivo de Camila, Gilberto se declarou dizendo que a ama. E com poucos minutos de festa, o Caio, que não é bobo nem nada, foi conversar com o Gil e falou a respeito dele vetar a Juliette na prova do líder. Detalhe, o Gil já estava pensando a respeito disso depois de toda a treta que rolou durante a tarde. Gil e Juliette passaram a interagir na festa, ela elogiou o Gilberto, disse que foi linda a entrada dele, que ele se emocionou. Logo em seguida, Sara e Gil conversaram a respeito da possibilidade de irem juntos ao paredão, afirmando, gente, que eles têm muito medo de estarem cancelados aqui fora. Gilberto e Arthur conversaram a respeito da saída de Carla Dias, chegaram à conclusão óbvia de que agora ela realmente saiu, que não é paredão falso. Arthur disse pra Gil que talvez o paredão falso tenha caído em mãos erradas, porque a Carla era calma e o público queria alguém mais fervoroso. E ele também afirmou que se ele fosse o escolhido, voltaria apontando o dedo para todas as pessoas erradas. Logo em seguida, Arthur e Gil conversaram a respeito de preconceito na sociedade. O Arthur disse que o Gil é uma bicha que é da igreja, que ele é uma bicha e que a igreja é só uma característica dele. Arthur também consolou o Gil, dizendo que é uma pena, que seria uma pena o pai do Gil ter se afastado dele por não ter aceitado a sua sexualidade. Eles continuaram ali falando a respeito de preconceito, e o Arthur se mostrou bastante solidário a Gil, no final de tudo deu um abraço no Gil e beijou a mão de Gilberto. Caio e Gil conversaram a sós dentro da casa e o Gil disse para o Caio que decidiu votar no Rodolfo uma hora antes da formação do paredão. Ele também desabafou com o Caio, que está com receio de que o Rodolfo possa ter ficado magoado. Com pesar, Gilberto disse para o Caio, que interagiu com a Juliette durante a festa, que a Juliette disse para ele que se ela não fosse líder no dia seguinte, a festa de hoje já teria valido a pena, pois ele escolheu, o Gil escolheu as mesmas comidas que ela escolheria. Gil ainda disse para o Caio que nesse momento ele ficou bastante emocionado com a declaração da Juliette e que ficou difícil para ele cogitar vetá-la da prova do líder.
Tentando reverter a situação e influenciar Gilberto, Caio disse que a Juliette tem muitas qualidades, só que eles têm que olhar os defeitos. Caio ainda deixou claro que não era pro Gil fazer algo só porque ele, Caio, estava falando, que era pro Gil fazer por ele mesmo. Porém, apesar de dizer isso, Caio disse que a partir de então, a partir de hoje, o Gil é quem teria que segurar a bronca, né? O Gil é quem escolheria se ia carregar essa situação com ele ou não. Um pouco depois, a Sara entrou na conversa dos dois e chegou perguntando: cadê o seu pódio? Eita, que cada hora esse pódio muda, né? O Gil contou para Sara a respeito da Juliette, né? Contou a situação com a Juliette, disse que o seu coração dói de ter que vetar a Juliette, que ela disse, né, para ele que amanhã já valeu a pena o fato dele ter escolhido as mesmas comidas que ela gosta e por isso ele estava com muito pesar. Sara também fez o mesmo papel de Caio ao alertar o Gilberto a respeito da Juliette, dizendo que o Gil sabe que a Juliette é muito boa nas palavras. Apesar disso, Sara também acha que a Juliette não falou isso por jogo, que ela não acha isso, mas para ele não pensar nisso agora, pensar no dia seguinte, quando ele estiver sóbrio, sem um coração, sem emoção. Porém, o Gil continuou ali naquele dilema, achando que a Juliette pode colocar o Fiuk, pode colocar o Caio no paredão. Caio acha que Juliette vota nele e que não tem coragem de votar na Sara não tem coragem de indicar a Sara não. Voltando aos movimentos da festa, a Sara acabou colocando ali um aplique no Gil, o Gil tentou interagir com o Rodolfo, pedindo para o Rodolfo olhar para ele, o Rodolfo não estava muito aberto não. Sem repertório novo, Caio, Rodolfo e Arthur falaram a respeito do tamanho das suas partes íntimas. E Gil, que já estava bem aceso, chegou a sugerir que seria melhor se João não fosse casado. Eita! Falando em fogo, né, gente? O Gil foi pra despensa, ficou com as pernas pra cima, ficou lá falando que estava a fim de fazer outras coisas. A Vitube chegou por ali dizendo que graças a Deus ela tem namorado pra fazer as coisinhas com ela. E o Gil disse que não queria que o povo soubesse que ele é uma bicha safada. Fiuk, Vitube e Thaís falaram a respeito da Juliette. Fiuk voltou a criticar a Juliette, disse que essa ideia de diminuir o outro para se sentir maior, para ele é uma grande ilusão. Vitube disse que comentou com o João que Fiuk e Juliette vivem uma falsa harmonia dentro da casa, pois eles têm uma birra, né, um com o outro, e não se dão bem devido aos jeitos não se encaixarem. O Fiuk disse que sacou algumas coisas da Juliette desde o início, mas que estão respingando somente agora. E por saber disso, segundo ele, a Juliette tenta queimá-lo. E Gil, que estava interagindo bastante, abraçou a Juliette, abraçou a Sara. Gil chegou a fazer uma performance com Juliette e levou uma sarrada do Arthur por trás, hein? Vitube e Juliette repercutiram as coisas que aconteceram durante a tarde, a treta, né? Aquela fofocaiada toda. E a Vitube disse que nem sempre tem que partir dela, que às vezes tem que partir da Juliette, chegar para conversar. Que até a Sara foi falar com ela depois de tudo que aconteceu. Juliette disse que achava que Vitube estava com raiva dela. Vitube disse que ela não estava com raiva, que ela estava esperando a Juliette ir falar com ela. Ao ver a Juliette conversando com a Vitube, o Fiuk comentou com a Poca, disse que não gostou dessa história delas estarem conversando enquanto a Vitube está bêbada. No fim, o Fiuk estava dando a entender que a Juliette estava aproveitando ali o momento, né, a fragilidade da Vitube, para poder se aproximar, para poder falar das situações que rolaram. E acabou rolando um beijo entre Fiuk e Thaís. Depois que Vitube conversou com Juliette, ela foi ali conversar com a Poca, com o Fiuk, e eles voltaram a criticar a atitude da Juliette conversar com Vitória enquanto ela está bêbada. Fiuk e Arthur tiveram uma longa conversa, resolveram colocar as pendências em pratos limpos. Arthur contou para o Fiuk que a Carla disse para ele que gostaria de ver Fiuk e ele se resolverem. Fiuk disse que fica muito triste que o Arthur só reconheceu isso depois que a Carla saiu. Arthur disse que aí que tá, que não foi depois que a Carla saiu, que ele falou isso com ela, sobre algumas coisas que são bloqueios dele e que é muito difícil para ele errar e voltar atrás. O problema desse povo é que eles colocam as coisas em pratos limpos enquanto estão bebendo, né, enquanto estão na festa, se resolvem, porém depois parece que não tem nada resolvido. Mas até aqui, Fiuk e Arthur deram uma trégua. Vitube bebeu bastante, como eu já disse, foi colocada na cama por Thaís, Juliette também chegou por ali. Vitube disse pra Thaís o porquê que ela beijou o Fiuk, por que ela fez isso. Thaís disse que é porque ela é trouxa.
Depois que ficou sozinha no quarto, Vitória começou a gritar no escuro, gente. Ela disse que o seu coração estava fervendo de tristeza, de felicidade, e depois começou a chorar. Logo em seguida, ela desabafou com o Gil, que apareceu por ali para se trocar, e disse que ela tenta ver o lado bom de todo mundo, que ela se ferra por isso, que ela acaba se magoando. E eles começaram a estranhar porque a festa foi interrompida um pouco mais cedo. O Big Boss disse: atenção a todos! Quem for dormir no quarto do líder deve levar as suas malas, façam isso imediatamente. A festa acabou, eles foram obrigados a entrar para casa, a manutenção externa começou e eles passaram a repercutir qual seria o real motivo disso. Todo mundo ficou muito preocupado. Camila tentou acalmar o povo, dizendo que ela não achava que era algo relacionado à pandemia, que deve ser alguma dinâmica do programa. Camila ainda afirmou que não tá bem, que não estava bem, que ela estava bem chateada, com medo, mas que ela prefere pensar que pode ser alguma dinâmica do programa. No quarto do líder, Gilberto e Sara também repercutiram o fato do Big Boss colocar todo mundo para dentro, começar a manutenção externa, e o Gil disse que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa muito séria. Sara disse que não estava entendendo nada, o Gil disse que a prova do líder é a Carla que vai formar o paredão. Bêbado, o Gilberto disse para Sara que a Carla não pode ter saído porque a Carla é a protagonista. Vendo que estava todo mundo muito aflito, o Big Boss falou novamente com eles. Crianças, tá tudo bem, descansem, tá tudo bem. Mesmo assim, as paranoias não pararam. O Gil disse pra Sara que estariam construindo algum muro. No BBB 17, gente, teve essa dinâmica, Eles construíram um muro do lado de fora, onde os brothers foram separados em 2 grupos, cada um vivendo do seu lado por algum tempo. Porém, aparentemente, não é nada disso. Deve ser realmente alguma ação de merchandising. Para resumir, o povo ficou em choque, ficou apavorado com essa possibilidade aí do que estaria acontecendo, da festa ter terminado antes, da mensagem do Big Boss. E a Juliette chegou até a bater no confessionário, até chamar no confessionário preocupada. Só tem uma coisa que resume, meu povo, é eita atrás de eita. Tudo sobre o BBB aqui no nosso canal, fiquem ligados. Um turbilhão de eitas, hein, gente? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. A qualquer momento eu tô aqui de volta. Se inscreve aí, deixa o seu gostei e o seu comentário. Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus, até mais!